Meu nome é Beatriz Almeida, tenho 26 anos e trabalho como jornalista em uma redação digital em Porto. Sim, eu sei o que você pode estar pensando. Ah, que legal! Matérias, entrevistas, café na mão e criatividade no ar. Pois é, só que não. A realidade é um pouco diferente. Aqui, a gente anda na ponta dos pés. O clima é denso. Dá para sentir a tensão no ar, como se cada palavra pudesse ser usada contra você, e, na maioria das vezes, é. E o motivo disso tem nome, sobrenome e uma cabeça que parece saída de um desenho animado mal feito, Sr. Alberto Salgado. O famoso Cabeça 54. Claro, a gente nunca falou isso na frente dele. Mas nas conversas de corredor, entre um café e outro, ninguém usa mais o nome dele. É só isso, Cabeça 54. Dizem que ele mesmo mediu o próprio crânio e soltou sem querer esse número numa reunião. Desde então, virou lenda. Mas o mais engraçado, ou triste, dependendo do seu humor, é que ele vive reclamando que o gabinete dele é pequeno demais. Que mal consegue se mover. Que precisa de espaço. Só que, sinceramente, o problema não é o espaço físico. É o espaço emocional. É o ego. Grande demais para qualquer sala. Grande demais para qualquer equipe. Hoje, por exemplo, entrei na redação pontualmente às 9 horas. Como sempre. E, como sempre, fui recebida por aquela cara fechada dele e um comentário ácido. Bom dia. Já são 9 horas, Dona Beatriz. O sol nasce às 6, sabia? Sorri. Um sorriso seco, profissional. Engoli a resposta que queria dar e fui direto para minha mesa. Liguei o computador, abri meus e-mails e suspirei. Mais uma matéria fútil sobre uma influencer que trocou de namorado em menos de uma semana. Crise de identidade ou puro marketing, dizia a pauta. E eu, que sonhava escrever reportagens que realmente mudassem algo no mundo, ali, trocando adjetivos para parecer menos repetitiva. Meu sonho? Fazer parte de um projeto com alma. Criar conteúdo que tocasse as pessoas. Mas com um chefe como Salgado? Isso parecia cada vez mais distante. Foi nesse clima que conheci Duarte Ramos. Naquela manhã, ele apareceu com uma pasta na mão e um sorriso sincero. Alto, magro, óculos discretos e uma postura calma que me desarmou de imediato. Ele foi direto à sala de Salgado, ficou lá uns 10 minutos e depois saiu com um crachá provisório. Estava oficialmente em período de experiência. Jornalista novo? Perguntei a Cláudia, minha colega de mesa. Sim. Parece que veio de Lisboa. Dizem que escreve super bem. Mas, coitado, mal sabe onde se meteu. Observei Duarte por alguns minutos. Ele se sentou perto de mim. Acenou com um leve movimento de cabeça. E, no intervalo do café, veio puxar papo. Você é a Beatriz, certo? Li umas colunas suas. Gosto da forma como você termina os textos. Sempre tem um toque humano. Aquilo me pegou de surpresa. Obrigada. Ninguém nunca disse isso. Bom, é verdade. Você escreve como se estivesse conversando com o leitor. Isso é raro hoje em dia. Senti algo estranho. Como se alguém tivesse me visto de verdade depois de muito tempo. Conversamos por quase 20 minutos. Rimos. Comentamos sobre o café ruim da máquina. E, pela primeira vez em semanas, eu não olhei pro relógio pensando quando o dia iria acabar. Claro, a paz durou pouco. No fim da tarde, Salgado entrou na redação como um furacão. Quem escreveu isso aqui?
gritou, brandindo uma folha impressa. Influencer ou farsa? Isso não é título de matéria. Isso é opinião pessoal disfarçada de jornalismo barato. Meu estômago revirou. Era minha pauta. Levantei a mão, tentando manter a compostura. Fui eu, senhor. Posso revisar, claro. Ele me cortou. Não quero revisão, quero responsabilidade. Isso aqui não é blog de adolescente. Isso é uma redação séria. Todos ficaram em silêncio. Duarte me olhou, preocupado. Mas não disse nada. Mais tarde, no elevador, ele me alcançou. Você foi profissional. Ele, nem tanto. Estou acostumada. Você não devia estar. Nos despedimos no térreo. E eu fui para casa com um nó no peito. Pela humilhação. Pela frustração. Mas também, pela conversa com Duarte. Pela forma como ele me olhou. Como quem enxerga além da função. Além do crachá. Talvez algo esteja começando a mudar. Na manhã seguinte, entrei na redação com a cabeça ainda cheia de pensamentos da noite anterior. Dormi mal. O sermão de Salgado ecoava como martelo na minha memória, mas o que mais me incomodava era o olhar de compaixão de Duarte. Eu odiava parecer fraca. Mesmo quando estava. Bom dia, Beatriz. A voz dele me despertou do torpor assim que atravessei a porta. Ele estava encostado na bancada da cozinha, mexendo o café com uma colher de plástico. Bom dia, sorri, forçando leveza. Pensei muito no que aconteceu ontem. Ele foi longe demais. Ele sempre vai. O problema é que a gente acostuma. Ele me observou em silêncio por alguns segundos, depois apontou para a máquina. Aceita um café de má qualidade para acompanhar esse ambiente hostil? Soltei uma risada curta e aceitei. Sentamos na mesa redonda do canto, onde raramente alguém parava. Parecia que, perto de mim, Duarte buscava exatamente os lugares mais invisíveis da redação. Você é daqui mesmo? Ele perguntou. Do Porto. Nascida e criada. Nunca saí por muito tempo. Você é de Lisboa, né? Sim. Lá, o ritmo é outro. Mas a política de redação é bem parecida. Ou seja, mandam e a gente engole. Mais ou menos isso. Ele sorriu. Mas você não parece do tipo que aceita tudo calada. Eu costumava lutar mais. Hoje em dia, respiro fundo. Ainda bem que não perdeu a coragem de escrever com verdade. Aquilo me tocou. Era estranho como ele falava pouco, mas sempre acertava no ponto. Como se visse através do caos. Antes que eu respondesse, Cláudia apareceu na porta da cozinha com os olhos arregalados. Gente! Salgado surtou com o texto do Duarte. Ele foi até a direção. Levantamos quase ao mesmo tempo. Duarte parecia calmo, mas seu maxilar denunciava tensão. Voltamos à redação, e lá estava ele, Salgado, de pé, braços cruzados, falando alto com um dos diretores. Não vou aceitar um novato questionando a linha editorial da empresa. Isso é inaceitável. O que ele escreveu? Sussurrei para Cláudia. Uma matéria sobre desigualdade nos estágios não pagos. Ele usou exemplos reais. Fortes. Parece que cutucou gente grande. Duarte caminhou até Salgado com serenidade. A redação inteira parou. Era raro ver alguém enfrentando cabeça 54. Se me permite, senhor Salgado, eu posso ajustar o texto para alinhar com o tom da redação.
Mas não retiro os dados nem a denúncia. São verídicos. Salgado riu, debochado. Você acha que é quem, rapaz? O novo Messias do jornalismo? Não. Só alguém que prefere não mentir. O silêncio foi absoluto. E, pela primeira vez, eu vi Salgado sem resposta. Ele bufou, virou as costas e entrou no gabinete, batendo a porta. O diretor ficou por um segundo ali, nos observando, e então falou. Senhor Duarte, podemos conversar na minha sala? Duarte assentiu e foi com ele. Assim que sumiram, a redação explodiu em cochichos. Todo mundo queria saber se ele ia ser mandado embora ou promovido. Eu, porém, só pensava em outra coisa, esse cara era corajoso. E, de certa forma, me fazia lembrar de quem eu já fui um dia. Na hora do almoço, Duarte não apareceu. E eu comecei a me preocupar. Será que foi demitido? Foi só no fim da tarde que o vi novamente. Entrou tranquilo, com um sorriso enigmático. E aí? Ainda tem café? Ele brincou, sentando ao meu lado. Você ainda tem crachá. Isso é bom sinal. Fiquei uma hora conversando com o diretor. Ele não gostou da forma, mas disse que o conteúdo era corajoso. Pediu ajustes. Vai ser publicado semana que vem. Uau! E me ofereceu uma coluna fixa. Arregalei os olhos. Sério? Sério. Mas só aceitei com uma condição, que você participe comigo nas próximas matérias. Como coautora. Você tem talento. Só está enterrado sob camadas de medo e café ruim. Não soube o que dizer. Senti algo se aquecer dentro de mim. Algo que não sentia há muito, esperança. Naquela noite, caminhei para casa com o coração leve e a cabeça cheia. Pela primeira vez, em muito tempo, senti que algo em mim estava acordando. Mas, toda esperança vem com um preço. E, nos dias seguintes, eu ia descobrir que Salgado não esquece. E muito menos perdoa. Os primeiros dias escrevendo com Duarte foram uma lufada de ar fresco. Pela primeira vez em anos, senti que meu texto não era apenas preenchimento de espaço entre os anúncios do jornal. As nossas ideias se encontravam de maneira quase automática, eu trazia a sensibilidade, ele, o olhar direto. Juntos, encontrávamos equilíbrio. A primeira matéria assinada por nós dois foi sobre o abandono de bairros históricos em Lisboa. Visitamos vielas esquecidas, conversamos com moradores antigos e jovens que tentavam resistir à gentrificação. Passamos madrugadas editando juntos, entre risos e cafés frios. Você já pensou em escrever um livro? Perguntou ele uma noite, enquanto revisávamos os parágrafos finais. Já. Várias vezes. Mas falta coragem. E tempo. E talvez, um empurrão. Ele me olhou de lado, sério. Eu posso te empurrar. Com delicadeza, claro. Sorri, mas desviei o olhar. Algo dentro de mim começava a se mover, algo que ia além da admiração profissional. E isso me assustava. Quando a matéria saiu, a repercussão foi enorme. As redes sociais do jornal explodiram. Até outros veículos citaram nosso trabalho. Mas, como previsto, Salgado não ficou calado por muito tempo. Na manhã de segunda-feira, entrei na redação e senti o ar pesado. Como se a atmosfera tivesse sido sugada pela presença dele. Estava sentado na sala de vidro, olhos fixos em mim. Quando me aproximei da minha mesa, Cláudia sussurrou. Ele está uma fera. Disse que a matéria expôs patrocinadores. Tá jurando vingança.
Tentei manter a calma, mas minhas mãos tremiam quando abri o e-mail. E lá estava. De Alfredo Salgado. Assunto: sala de reunião. Agora. Engoli em seco. Caminhei até a porta de vidro. Bati. Ele fez sinal para entrar. Sente-se, Beatriz. O tom calmo me deixou ainda mais nervosa. Você sabe que ultrapassou limites, não sabe? Segui a pauta aprovada pela direção. Não inventei dados. Está tudo documentado. Ele se inclinou para a frente, olhos duros. Você acha que o jornalismo é feito de paixão, menina? Isso aqui é negócio. Patrocinador insatisfeito fecha contrato. E sabe o que acontece? Gente como você dança. Silêncio. Você quer me demitir? Ainda não. Mas estou te tirando da coluna. A partir de hoje, volta para as pautas leves. Cultura, gastronomia, sem política, sem denúncia. Você não pode fazer isso. A coluna foi ideia do diretor. Ah, querida, eu não posso tirar a coluna. Mas posso tirar você dela. Duarte pode seguir sozinho. Vamos ver até onde vai sem sua mãozinha sensível. Senti o sangue sumir do rosto. Levantei, sem dizer nada. Saí da sala com o coração acelerado e lágrimas ameaçando cair. Corri para o terraço da redação, o único lugar onde dava para respirar. Minutos depois, ouvi passos atrás de mim. Era Duarte. O que aconteceu? Contei tudo. Ele ouviu em silêncio, os olhos ficando cada vez mais fechados de raiva. Ele não tem esse poder. Tem. E sabe usar. Você não vai sair da coluna, Bea. Se ele tentar, eu saio junto. Não faça isso. Por quê? Porque você tem chance de mudar as coisas. Eu já me perdi nesse lugar. Mas você ainda pode fazer barulho. Ele se aproximou, devagar. Ficamos frente a frente. E por um instante, o mundo calou. Você me devolveu coragem. Agora é minha vez de devolver para você. Ele pegou minha mão. Foi um toque rápido, mas firme. E naquele toque, havia uma promessa. No dia seguinte, Duarte pediu uma reunião com o diretor. Ficou quase uma hora lá dentro. Quando saiu, me chamou para conversar. Você está de volta. Oficialmente. Como? A direção gostou da repercussão da nossa matéria. Salgado foi pressionado por cima. Eles querem que a coluna continue com os dois. E nos deram carta branca para a próxima pauta. Sério. Sério. Mas tem um detalhe. Qual? Salgado vai continuar como nosso editor. Ele está esperando a chance de nos derrubar. E vai usar qualquer erro contra a gente. Era um aviso. Um lembrete de que a guerra estava longe de terminar. Mas naquele momento, por mais estranho que fosse, eu me sentia viva. Só que a vida tem um jeito cruel de lembrar que quando tudo parece calmo, é aí que o chão começa a ceder. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem anônima. Se você continuar mexendo com coisa grande, vai se arrepender. Tem coisa que é melhor deixar como está. Aquela mensagem não saía da minha cabeça. Tem coisa que é melhor deixar como está. No começo, pensei que era só uma tentativa de me assustar. Mas à medida que os dias passavam, o desconforto crescia. Duarte tentou me tranquilizar, dizendo que era comum esse tipo de ameaça quando se mexe com interesses poderosos, mas havia algo naquela frase, algo frio demais, direto demais. Decidimos ignorar por fora,
mas por dentro, eu estava em alerta total. Na redação, Salgado fingia que nada havia acontecido. Sorria forçado, distribuía elogios falsos e usava camisas ainda mais apertadas, como se quisesse nos fazer esquecer de que ele era o verdadeiro inimigo ali dentro. Mas eu sabia que ele estava apenas esperando o momento certo para atacar de novo. Numa tarde de terça-feira, enquanto organizava os arquivos da próxima pauta, que trataria de corrupção em obras públicas, encontrei um envelope pardo na minha gaveta. Não havia remetente. Só meu nome, escrito em letras de forma. Com as mãos trêmulas, abri. Dentro havia fotos. Fotos minhas e do Duarte no terraço. Conversando de perto. Em uma delas, ele segurava minha mão. E junto das imagens, um bilhete. Se a matéria sair, essas fotos saem também. E com uma narrativa bem diferente da realidade. Meu estômago revirou. Quem quer que estivesse por trás disso, sabia exatamente como manipular. Mostrei a carta ao Duarte. Ele ficou em silêncio por um momento longo demais, os olhos presos nas fotos. Eles querem nos silenciar com fofoca. Se não conseguem parar pelo conteúdo, tentam pela reputação. Mas quem tirou essas fotos? Quem teve acesso à minha gaveta? Ele me olhou sério. A redação tem mais olhos do que janelas. No dia seguinte, fomos chamados para uma reunião de alinhamento com Salgado. Só o título já era suspeito. Ao entrar, vi que ele nos esperava com um sorriso que mais parecia um aviso de incêndio. Beatriz, Duarte. Nossa próxima matéria está suspensa. Suspensa? Perguntei, tentando manter o tom neutro. A chefia decidiu que o tema é sensível demais. Muitas implicações jurídicas. E, claro, precisamos proteger o jornal. Olhei para Duarte. Ele cruzou os braços. A chefia ou você, Salgado? Ele fingiu se ofender. Eu sou apenas o mensageiro. Mas deixo um conselho pessoal, às vezes, o silêncio é uma forma de sabedoria. Eu não aguentei. Me levantei. E às vezes, é só covardia mesmo. Saí da sala sem olhar para trás. Horas depois, recebi uma nova mensagem anônima. Você não aprende, né? Na próxima, não serão só fotos. Aquilo ultrapassou o limite. Era hora de virar o jogo. Fui até o arquivo morto da redação. Uma sala esquecida nos fundos, cheia de caixas empilhadas e poeira. Lá, encontrei algo que me fez congelar, um dossiê antigo, assinado por um jornalista que havia sido demitido há alguns anos de forma misteriosa. O tema? Exatamente o mesmo da nossa pauta suspensa. Obras superfaturadas. Políticos e empresas envolvidos. E adivinha quem aparecia discretamente citado numa das páginas? Alfredo Salgado. Não como jornalista, mas como consultor de comunicação de uma empreiteira investigada. O sangue me gelou. Levei o material direto para Duarte. Ficamos em choque. A peça que faltava estava ali. Salgado não estava só protegendo o jornal, estava protegendo a si mesmo. Agora tudo faz sentido. Disse Duarte, a voz baixa. Ele está por trás das ameaças. E talvez não esteja sozinho. Decidimos fazer cópias do material. Uma ficou com Duarte. Outra, escondi em um lugar que só eu sabia. A terceira, deixei num envelope, com um bilhete. Se algo acontecer comigo ou com Duarte, tudo isso vai direto para a imprensa. No dia seguinte, quando cheguei ao jornal, minha senha de acesso não funcionava mais. O crachá também não. Fui barrada na recepção.
Desculpa, Beatriz. Recebemos ordem da direção. Seu contrato foi encerrado. Sem aviso. Sem reunião. Sem explicação. Liguei para Duarte. Ele não atendeu. Mandei mensagens. Nada. Meu coração acelerou. Voltei para casa. Quando entrei, encontrei minha janela aberta, e o envelope com o dossiê, desaparecido. Mas sobre a mesa da cozinha, uma única folha. Você não devia ter mexido nisso. Foram dias de completo silêncio. Duarte continuava sem dar sinal de vida. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Era como se tivesse evaporado. A polícia não levava meu relato a sério, adulto desaparecido, diziam, pode ter viajado. Mas eu sentia no peito que havia algo muito errado. Algo sombrio. Eu estava sozinha. Literalmente. Sem emprego, sem apoio. Só com o medo e a raiva como companhia. Mas havia uma coisa que eles não sabiam: antes de esconder o dossiê original, eu havia digitalizado tudo. As fotos. As anotações. As assinaturas. Tudo. Aquele material agora estava salvo em uma nuvem criptografada, e com um link programado para ser enviado automaticamente a diversos jornalistas independentes, caso eu não acessasse o sistema em 72 horas. E o relógio já marcava 48. Minha casa já não parecia segura. Tranquei todas as janelas, troquei as senhas, desativei redes sociais. Eu era uma sombra. Mas uma sombra que respirava revolta. Na noite do segundo dia, recebi uma ligação de número restrito. Atendi sem dizer nada. Uma voz masculina, baixa e pausada, falou. Você ainda tem o material? Silêncio. O que você quer? Perguntei. Proteger o que resta. Faça o que tem que ser feito. E rápido. A ligação caiu. Fui dormir com o coração explodindo no peito. Um misto de medo e adrenalina. Quando fechei os olhos, sonhei com Duarte, sentado em uma sala escura, tentando me dizer algo, mas a boca dele não emitia som. Acordei decidida. Na manhã do terceiro dia, vesti minha melhor camisa, aquela azul clara com detalhes em renda que sempre me fazia sentir forte, e fui até a sede de um canal de jornalismo investigativo independente. Não marquei horário. Só cheguei, com o pendrive na mão e a história na garganta. Expliquei tudo a uma jovem jornalista chamada Iris, que me ouviu em silêncio absoluto. Seus olhos brilhavam, ora de indignação, ora de choque. Quando terminei, ela disse apenas: vamos publicar. E se tentarem nos calar, gritamos mais alto. O material foi ao ar 2 dias depois. Em rede nacional. Com prints, datas, nomes. E minha voz, distorcida por segurança, narrando os fatos. O escândalo explodiu como bomba. Redes sociais, jornais, podcasts, todos comentavam. Salgado foi afastado no mesmo dia. Mas ainda não era o fim. Naquela mesma noite, enquanto voltava do mercado, percebi uma van preta parada do outro lado da rua, com os faróis apagados. A mesma que eu já tinha visto dias antes, perto da minha rua. Acelerei o passo. Mas antes que pudesse chegar ao portão de casa, um homem me interceptou. Alto, encapuzado. Você devia ter parado. Ele tentou puxar minha bolsa, mas eu reagi. Gritei. Corri. Vizinhos ouviram. Luzes acenderam. Ele fugiu. A polícia finalmente abriu um inquérito, agora que o caso havia ganhado repercussão nacional.
Recebi proteção temporária, enquanto a investigação seguia. Mas a pergunta que mais me assombrava era: onde está Duarte? 15 dias depois, recebi um envelope, novamente sem remetente. Dentro havia apenas uma foto. Duarte, em uma cama de hospital. Vivo. Com ferimentos no rosto. E uma anotação escrita à mão. Ele tentou te proteger. Mas agora está em nossas mãos. Ninguém sabia quem enviou. Ninguém sabia onde ele estava. Mas eu entendi o recado. A história ainda não tinha acabado. Salgado pode ter caído. Mas por trás dele, havia uma rede muito maior, muito mais profunda. E agora, eu era o alvo. No dia seguinte, fui chamada para uma entrevista ao vivo. A apresentadora me perguntou: você tem medo de continuar? Eu olhei para a câmera. Respirei fundo. A verdade não cabe num gabinete de 3 metros quadrados. Mas cabe dentro de mim. E enquanto couber, ninguém vai me calar. A transmissão foi cortada repentinamente. A imagem congelou no meu rosto. Horas depois, minha casa foi arrombada. Meu computador? Levado. Mas o sistema da nuvem? Programado com nova contagem regressiva. 72 horas. E a próxima verdade, ainda está por vir. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.